Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém? Então, irmãos, peço a sua atenção para nós meditarmos nesta palavra de 2 Pedro capítulo 2. Então nós vemos que nesta segunda carta está nos advertindo a nós termos cuidado em identificarmos os falsos mestres e as falsas doutrinas. Que nós venhamos ter o zelo em conhecer e também fugir das seitas, das heresias e das falsas doutrinas. Irmãos, então nós vemos aqui nessa segunda carta um cuidado em trazer essa mensagem de nós edificarmos, identificarmos essas seitas, esses falsos mestres que estão aí no mundo afora. Então, seitas e heresias são conceitos cujo, meus irmãos, a compreensão para nós é crucial para nós, porque nós temos que ter em mente, conhecermos, não somente conhecermos as leis, as antigas leis, e conhecermos o que não é válido para nós, mas também nós conhecermos as seitas e heresias dos dias de hoje. Então, se nós olharmos, nós vamos ver que existem inúmeras religiões no mundo, e obviamente, nem todas biblicamente estão corretas. Em cada esquina que nós andamos, em cada bairro, tem ali uma igreja aberta, tem ali aquele local aberto, mas nem todas biblicamente estão totalmente corretas. Corretas em que ponto, irmãos? Corretas em levar a verdadeira palavra de Cristo, a verdadeira mensagem, sem heresias, sem arredo. Então vamos lá. Então Jesus, ele advertiu os seus discípulos sobre os falsos profetas, que viriam usando o seu nome, os quais ensinariam mentira para desviar as pessoas da verdade. Então o próprio Cristo, ele advertiu os seus discípulos sobre os falsos profetas, que viriam usando o seu nome, os quais ensinariam mentira para desviar as pessoas da verdade. E nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Muitos que se dizem homens de Deus, muitos que se dizem profetas de Deus, estão por aí no mundo afora, ensinando heresia, ensinando engano para o povo. E o povo, por falta do conhecimento, do poder da palavra de Cristo, estão dando ouvido a esses falsos profetas. Estão abraçando as suas doutrinas, estão abraçando as heresias, as profetadas que é lançada sobre a vida deles. Então as pessoas estão abraçando o sistema do falso profeta, estão abraçando o sistema daqueles que levam heresias. Se nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, abram as vossas Bíblias, Mateus 24, e o versículo 24. Jesus disse, olha, porque surgirão falsos cristos e
falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então esses falsos profetas, irmão, mas ele não é um falso profeta. Como pode um falso profeta fazer sinais? A ele faz esse sinal para que venha enganar, se possível fora, até os próprios escolhidos. Então nós vemos que os sinais, os prodígios, as maravilhas que é operado no meio dos falsos profetas, não quer dizer que ele é um homem de Deus. Então nós vemos que os milagres que é operado em muitas dessas igrejas, não é sinal de que ali é uma verdadeira igreja que tem pregado a palavra de Deus, que tem pregado o verdadeiro evangelho. Então esse falso profeta, esses falsos ensinadores, hereges, eles criam um tipo de sinais, um milagre, para enganar o povo, para que o povo não venha sair do local onde eles estão. Porque talvez a pessoa diz, não, esta palavra não tem nada a ver com as escrituras, mas aí a pessoa iludida vê aquele milagre, vê aquele paralítico andando, e ali a pessoa diz, não, deixa eu com a minha ignorância, essa igreja é uma verdadeira igreja de Deus, porque aqui tem milagre. Então para ele, aqueles milagres, aqueles prodígios, é sinal de uma verdadeira igreja de Deus. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quando diz assim, que surgirão falsos cristos, falsos profetas que querem se parecer com Cristo fisicamente, que querem parecer com Cristo no seu modo de falar, na sua mansidão de falar, vão querer se parecer com Cristo, no seu modo de falar, no seu modo de agir, mas são falsos profetas, porque ensinam palavras de perdição, ensinam palavras de mentira. Lá em Apocalipse fala sobre o falso profeta que virá fazendo grandes sinais, que faz até cair fogo, descer fogo do céu. Mas só que quando ele fala, é como um dragão. Parece com Cristo. Ele tem seu modo de falar manso. Ele tem o seu modo de querer operar milagres e se parecer cada vez com Cristo. Mas é um falso profeta, porque ensina as palavras de perdição, palavras de mentira, palavras de engano. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também falou acerca de pessoas de consciências cauterizadas que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. Ele fala algo que tem nas escrituras, mas ele fala inspirado por espíritos enganadores. Ele fala um versículo isolado, para que o povo cada vez mais venha ficar aprisionado no engano. Que cada vez mais a pessoa fique aprisionada naquele sistema religioso, o qual ele criou. Nós lemos aqui, em 1 Timóteo. Abram comigo, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 4, e o versículo 1. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós já estamos nos últimos dias. Mas aqui ele já estava advertindo, mais expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então diz que muitos darão ouvidos. Então hoje, muitos estão dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, a doutrina falsificada, um evangelho falsificado. Muitas pessoas que pegam uma nota, dizem, olha, essa nota é real, ela é verdadeira, essa nota, ela não é falsa. Mas se ela for olhar cuidadosamente, ela vai ver se aquela nota é falsa ou não. E muitas vezes a pessoa pode ver que realmente aquela nota era falsa. Então, meus irmãos, o evangelho do falso profeta, do falso ministro, do falso homem de Deus, parece até ser verdade, parece até ser real. Mas se você for olhar cuidadosamente, de acordo com as escrituras sagradas, você vai ver que realmente aquele homem é um falso, aquela palavra que ele fala é falsificada. Olha, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens hipócritas que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ele lê a palavra, examina, mas ele fala, ensina ao povo conforme o seu bel prazer. Ele quer um grande negócio, ele quer uma grande empresa. Vamos dizer assim, ele quer deixar de trabalhar para tirar do povo, enganar o povo, tirar dinheiro do povo. Aí ele obriga os irmãos, olha, o dízimo é obrigatório, está escrito. Em que roubaram o homem a Deus, todavia vós me dizeis em quem te roubamos? Vós me roubais no dízimo e nas ofertas alçadas. Ensina isso para o povo cai facilmente. Quem de nós aqui já não foi enganado por estes homens? Muitos de nós que estamos aqui já fomos enganados. Você ganhava 10 reais, tirava R$1 para dar seu dízimo. Você trabalhava com costura, ganhava 50 reais, tinha que separar os 5 reais. Eu lembro da minha avó, ela fazia parte dessa igreja herege, de uma igreja herege. E nesse tempo ela estava preocupada, porque o gás dela tinha acabado. E exatamente o valor que ela tinha para entregar o dízimo. E ela, meu filho, que ela me chama de filho, eu tenho o dinheiro do gás, mas eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo. Senão o devorador vai me atacar. O migrador, o cortador. Então tenho que dar o dízimo. E quando eu conheci essa verdadeira palavra, eu disse para ela, olha, pegue o seu dinheiro e compre o seu gás. Porque não existe devorador coisa nenhuma. Não existe cortador coisa nenhuma, como se fosse demônio. O cortador, o migrador, era gafanhotos. Eram insetos que comiam a plantação. Então não existe essa. E eu comecei a explicar para ela, eu digo, olha, aqui em Malaquias está falando para o povo de Israel. Não está falando para nós. Aí eu fui explicar para ela, olha, se eu faço uma carta para minha esposa e essa carta se perde, e alguém vai lá e acha e lê aquilo dali, não pode tomar aquilo dali para si, porque não é para aquela pessoa.
era para minha esposa. Então diz para ela da mesma forma, essa palavra era para o povo de Israel, não é para nós. Essa palavra era para o sustento da tribo de Levi, não era para nós. E ali eu comecei a explicar para ela, e ela disse, é mesmo, né? É. E ali ela comprou o gás dela, e eu digo, olha, não vá mais para essas igrejas hereges. Não vá mais. Só que agora ela está com uma certa enfermidade que impede dela se locomover. E agora, por enquanto, ela está só em casa. Mas se não, ela estaria aqui conosco também. Então, irmãos, nós vemos que eles infiltram aquilo dentro da mente das pessoas. E dificilmente as pessoas soltam aquelas correntes, aquelas amarras. Porque é mais fácil uma pessoa acreditar numa mentira, até mesmo do que na verdade. É mais fácil. Você dizer, olha, é assim, assim, e a pessoa diz, mas aquele homem opera milagre, maravilha, prodígio. Então realmente aquilo que ele está dizendo é verdade. E não vai pelo que as escrituras diz. Então diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então nós vemos que o falso profeta, ele substitui palavras verdadeiras da palavra de Deus por palavras criadas por ele mesmo. Eles criam doutrinas diabólicas criadas pela sua própria consciência. Tem um irmão por aí na internet que ele diz que ele usa aquele texto da palavra de Deus que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele proíbe, segundo ele, qualquer irmão assistir qualquer vídeo, nem que seja um vídeo de uma criança brincando. Porque ele diz que a fé é pelo ouvir. Ele não assiste culto gravado, ele não escuta pregação, porque ele diz que a fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Então ele ensina conforme a sua própria consciência. Entende totalmente errado. Mas ele ensina essas mentiras para querer ser maior do que os outros, para querer ser chamado, conhecido como mais santo que os outros. Então nós vemos que eles estão substituindo as palavras verdadeiras das Escrituras Sagradas. Eles estão substituindo o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho que pode sim transformar a vida do homem. Eles substituem a justificação. Que Cristo, ele sim, tem o poder de nos justificar. Aquele que é eleito, Deus justifica ele, transforma ele. É o eleito de Cristo. Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E te capacitei profeta das nações. Antes mesmo de nós nascermos, de sermos formados, Cristo ele já nos conhecia. E ele já sabe aquele que vai ser salvo. Porque ele nos elegeu. Ele nos predestinou. Então esse tipo de pregações tem sido substituída pelos falsos ensinadores, pelos falsos profetas. Então o que ouvimos frequentemente, irmãos? O que os falsos profetas mais usam é decretar profetadas. Eu decreto na tua vida. Eu decreto na tua vida que amanhã tu não vai usar uma Havaiana, vai usar uma Ipanema. Eu decreto na tua vida que amanhã tu não vai andar de moto, vai andar de Hilux. Então é isso, eles mudaram as verdades bíblicas pelas suas falsas heresias.
Eles falam de maldição. Olha, se você não fizer a campanha da sexta-feira contra a maldição hereditária, o mal vai entrar na tua casa. Você tem que fazer a campanha da quebra da maldição hereditária. E ele ensina isso para o povo, e o povo fica temeroso, amedrontado com aquelas palavras. Não, eu vou fazer a campanha. E cada campanha tem um envelope. Se não pagar o envelope, quebrou a campanha e a maldição vai chegar na casa da pessoa do mesmo jeito. É isso que eles ensinam, os falsos profetas, irmão. Então eles mudaram verdades bíblicas que deveriam ser pregadas para o povo, para fazerem conforme as suas próprias concupiscências, conforme o seu bel prazer. Então nós vemos que eles preferem decretar, amaldiçoar as pessoas. Eles preferem dizer, toma posse da tua bênção, do que outras verdades bíblicas. Então é isso que eles ensinam para o povo. E por isso que o falso profeta é dificilmente reconhecido pelas pessoas. Porque eles querem se parecer, falam como cordeiro. Eles falam com a sua mansidão, mas nega, portanto, o poder da palavra de Deus. E muitos, irmãos, preferem essa teologia do momento. Preferem essas palavras do momento. Por quê? Porque é mais atraente para o povo. Porque é mais atraente para o povo ir atrás daquilo que ela sente falta. Talvez a pessoa está desempregada e o irmão lá liga o som e está lá aquele homem, olha, venha hoje, porque as portas de emprego vão ser abertas. Aqueles que vierem, vocês vão sair já com a porta de emprego. E a pessoa vai naquilo porque está precisando, e aquelas palavras daquele homem se tornam mais atraente para aquela pessoa. Então a pessoa ela vai sendo atraída, porque tem aquela precisão, e aquilo dali, exatamente, aquele falso profeta sabe que cada um tem uma necessidade, e ele vai e lança uma solução para aquela necessidade da pessoa. Ele vai como querer solucionar o problema daquela pessoa. Ele vai querendo resolver aquele problema que aquela pessoa está passando, para que aquela pessoa vá e ali receba. Só que a pessoa vai e não recebe nada, porque é só ilusão, é só um show. Aquilo dali é só um modo de atrair a pessoa, para que a pessoa venha encher a salva de dinheiro. Então nós vemos que o falso profeta, ele se torna um homem atraente. E as pessoas seguem aquela atração. Seguem aquela propaganda. Quando passa aquela propaganda, olha, vem aqui. É só R$ 9,99. Aí a pessoa, vixe, só R$ 9,99 eu vou lá. Aí quando chega lá tem coisa de 15, coisa de 20, 50. Aí você foi atraído, irmão. Aí você vê, olha, aquela peça é de R$ 20, mas é bonita, eu vou comprar ela mesmo assim. Aí você acaba levando uma coisa mais cara. Então o falso profeta, ele é um homem atraente. Ele é um homem persuasivo. Tem o poder de persuadir a pessoa. Mas todavia, irmãos, nós não podemos esquecer das palavras de Paulo que diz, em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 5. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Mas o que é que ele diz? Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério.
Porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Nós já estamos nesse tempo em que o povo não suporta mais a palavra da verdade. Não suporta mais a sã doutrina de Cristo. Mas preferem ouvir coisas agradáveis. As pessoas estão ajuntando para si homens, mestres, segundo os seus próprios desejos, conforme as suas próprias concupiscências. Estão desviando os seus ouvidos da verdade. Aquele homem diz que ele arranca demônio com a unha. Eu vou lá. Eu vou lá porque todo culto cai gente possessa de demônio. Eu vou lá. Eu vou lá porque tem uma mulher que profetiza, que sapateia, que tem o reteté nas pernas. Porque lá tem um profeta que cospe fogo. E eu vou lá. Eu vou lá porque o profeta disse que aqueles que forem lá receberão 100 vezes mais. Aí as pessoas passando necessidade, as ovelhas de Cristo passando necessidade, aflição. Aí vem aquele falso profeta, o enganador, o mentiroso. Vem aqui, você vai receber 100 vezes mais. E a pessoa vai iludida, irmão, pelaquela palavra. Vai iludido porque está necessitado e vai atrás daquele homem. Então eles ajuntarão. Eles seguirão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eu quero ir atrás de um homem que sobe o monte todo dia. Aí vai, aquele pregador, ele sobe o monte todo dia. Então você da igreja daquele pregador. Eu quero um pastor que expulsa demônio todo culto. Aquele dali expulsa, então eu vou lá. Então vai conforme as suas próprias concupiscências, irmãos. Achando ele, achando ela, que expulsar demônio é um sinal de que aquela pessoa é salva. Pensando que talvez aquele homem expulsa demônio, talvez cura paralítico. Acha que aquilo ali é um sinal de que aquela pessoa é salva. Eu fazia parte de uma seita que todo culto tinha milagre, irmão. Que todo culto tinha aqueles milagres. Paralítico andando, cego vendo. Só que era mentira, irmão, é ilusão. O falso profeta também ele faz sinais, se for enganar até os próprios escolhidos. Mas se tem um escolhido dentro de uma seita, ele vai sair de lá. De qualquer jeito, ele vai sair de lá. Irmão, e se ele permanecer lá e tal? Então por que não era um eleito? Porque o eleito, Deus ajeita, faz uma forma e tira de lá aquela ovelha que está desgarrada. Então é dessa forma. Eu vivia numa seita que se você usasse uma bermuda, um irmão usasse uma bermuda, era pecado. O falso profeta ensinava isso. Se você usar uma bermuda, é pecado. Se você usasse uma camiseta, era pecado. Mas Cristo me tirou de lá, porque lá era uma seita. E Deus ele não deixa um eleito naquele lugar, naquele local. Então Deus ele tirou muito de nós, irmãos, que vivia sendo enganado por esses homens, esses falsos cristos. Então, irmãos, nós já ouvimos muitas pessoas confundirem esses falsos profetas, confundirem doutrinas bíblicas, doutrina que é ensinamento da palavra de Deus, com usos e costumes. Cultos de doutrina, lá para eles olha, se você assistir televisão, é pecado. Se você
Se você usar uma bermuda é pecado. Isso para eles é a doutrina deles. Muitos trocam as doutrinas, verdades bíblicas por usos e costumes, criado por eles mesmos, para querer dar um sinal de santidade no meio do povo. Diz, olha, este homem é um santo de Deus. Ele é totalmente diferente, ele não usa bermuda, ele não assiste televisão, o homem é totalmente... Só falta mandar a pessoa morar no meio dos matos, onde não tem ninguém. Porque trocaram as verdades bíblicas por usos e costumes, por mentes cauterizadas. Então, irmãos, eles trocaram as verdades bíblicas. E nós vemos que nessa segunda carta de Pedro, está advertindo, admoestando a termos cuidado com esses tipos de falsos profetas, com essas seitas. E os falsos profetas dizem isso, ensinam com a sua mente própria, dizendo, olha, a minha igreja tem doutrina. Por quê? Porque lá ninguém não pode usar brinco, a irmã não pode usar brinco. Lá na minha igreja tem doutrina. Porque o homem não pode deixar a barba crescer. Então eles ensinam essas coisas como forma de doutrina e escondem as verdades da palavra de Deus. E a pessoa cresce aprendendo, ouvindo aquilo e acha que aquilo ali é o correto. Acha que aquilo dali é a verdade da palavra de Deus. Então, para nós, doutrina são os ensinos claros, visíveis das Escrituras Sagradas. Não é aqueles ensinos que aqueles homens promovem de interpretações pessoais, distorcidas, mal intencionadas. Então eles interpretam de um jeito, conforme eles acham que é daquele jeito, conforme eles pensam que é daquela forma. Eles não ensinam teologicamente, versículo por versículo. Eles ensinam da maneira que eles entendem, da maneira que eles querem lucrar através da palavra de Deus, da maneira que eles querem ganhar através da palavra de Deus. Então eles ensinam daquela forma, e o povo, por não conhecer as verdadeiras escrituras da palavra de Deus, seguem aquilo que está sendo falado. E aquilo dali vai passando, e a mente da pessoa vai ficando mais inclinada naquilo. Aí quando tem um neto, um filho, aí diz, olha, é desse jeito, dessa forma, e a pessoa e a outra vai sendo enganada também, e vai aprendendo daquela maneira. Por isso, irmão, que muitas pessoas quando saem, Deus tira do meio desses falsos profetas, demora tempo para a pessoa esquecer totalmente aquilo que foi ensinado pelos falsos profetas. Às vezes a pessoa fica até com receio, não é dessa forma. Mas o homem lá falou que era daquele jeito. Mas aí a pessoa diz, não, mas a palavra de Deus está dizendo assim. E a pessoa acaba que fazendo o certo. Então a seita do falso profeta, ele ensina sempre Jesus Cristo mais alguma outra coisa. Ou seja, como o fundamento da sua teologia. Seja como guardar o sábado, como regras de vestimenta, ou como um rito especial. Então eles sempre ensinam Cristo mais alguma coisa. Para você ser salvo, você tem que ser dizimista fiel. Para você ser salvo, não pode faltar um culto de ceia. Para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Então o falso profeta, uma seita, ela sempre ensina Cristo mais alguma coisa. Como se somente Cristo, as Escrituras Sagradas, não bastasse para eles. Eles sempre querem adicionar Cristo mais alguma outra coisa.
Eles sempre ensinam Cristo mais alguma coisa. Olha, receba Cristo mais essa outra coisa. Olha, receba Cristo e faça isso para você ser salvo. Como se a salvação dependesse dos méritos humanos. Se dependesse dos méritos humanos, nós estaríamos negando o poder de Deus. Se dependesse dos méritos humanos, nós estaríamos negando a própria Escritura Sagrada. Mas nós temos essa convicção que a salvação não depende dos méritos humanos, mas de Deus que elege e predestina o homem. Então eles rejeitam o fundamento do Evangelho de Cristo, que Cristo pagou o preço total daquele que ele elegeu. Então eles não entendem, eles não ensinam que não há nada que podemos fazer para comprar a salvação. A salvação ela não é comprada. A salvação ela foi doada por Cristo para nós. Então, para os falsos profetas, para aqueles que ensinam as heresias, entregar dinheiro, casas e propriedades é considerado para eles como obediência aos mandamentos de Deus e exercício de uma fé verdadeira. Então, eles dizem, olha, traga o seu voto, traga o seu dízimo, traga o voto da campanha, que aí você vai estar obedecendo a Deus. E para eles não basta apenas a fé em Cristo Jesus. Tragam as suas propriedades, traga seu carro, traga a sua estante, traga seu armário. Se quiser também, traga a cama, durma no chão. E você vai estar agradando a Deus. Então o falso profeta, ele ensina a Cristo. Ele fala de Cristo, mas ele bota Cristo mais outra coisa. Então nós vemos que o mundo está repleto de seitas. Está repleto de heresias. Basta apenas você ligar o rádio, que você vai ouvir. Basta apenas você ligar a televisão, que você vai ver. Basta apenas ligar o rádio, que você vai ver. Você vai ouvir como é a bajulação, o engano desses falsos profetas. Uma vez eu ouvi um vídeo de um camarada. Aí ele disse, olha, venha que Deus vai lhe prosperar de uma tal maneira. Ele ainda diz assim, de uma tal maneira, engrandecendo. Deus vai te abençoar financeiramente de tal maneira que você vai ser dizimista semanal. Por que ele ensina o povo que vai ser dizimista semanal? Porque vai entrar mais dinheiro para ele. Porque ele vai receber mais dinheiro. E ele recebendo mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para ele e vai ter mais dinheiro para ele abrir outras seitas dele. E por aí vai, só aumentando, crescendo a seita herética dele. Por isso que ele diz, olha, se você vir, Deus vai te abençoar de uma tal maneira que você vai ser dizimista semanal. Então o falso profeta ele tem oi grande por dinheiro. Ele tem uma regalia por dinheiro. O falso profeta, quanto mais ele tem, mais ele quer. Então eles criam campanhas, formas estratégicas para que venha o povo dar mais dinheiro para eles. Outra vez eu liguei o rádio, aí tinha um lá dizendo assim, ó. Você vai pegar uma blusa deste seu filho que está no mundo das drogas. Uma blusa desse seu marido que está no mundo do alcoolismo. O que é que você vai fazer? Você vai dar um nó na camisa. Aí quando você chegar aqui na quarta-feira, aí nós vamos desaltar o nó.
O nó da camisa. Aí a pessoa é impulsionada de todo jeito. Tem que ir para a campanha, para o homem lá, o falso profeta, desatar o nó da camisa. Tem uma seita herética que eles botaram, pegaram umas lonas, uns panos, um tecido, e botaram lá, como se ali fosse o santo dos santos, e você entra lá, e lá dentro tem uma caixinha para você depositar sua oferta. Aí faz o pedido a Deus. Ele botou lá, um pano lá branco, tipo uma casinha. Aí ele diz, chegou a hora, aí você vai lá, entra, bota seu dinheiro lá na caixinha e faz seu pedido e vai-se embora. Então, irmão, o povo é enganado pelos esses falsos profetas. E nessa carta de Pedro, está nos advertindo para nós termos cuidado contra esses homens. Então, era melhor do que a pessoa ir lá, colocar o seu dinheiro lá naquela caixinha. Tinha uma superstição que, quando era criança, o pessoal diz, olha, se cair um pedacinho do cílio, você bota na mão e assopra, faz o pedido, né? É muito mais fácil. Pega aqui, puxa, bota aqui na mão, faz o pedido e assopra, pronto. É a mesma coisa. É superstição, irmão. É engano, é mentira. Então não há nada que nós podemos fazer para termos a salvação. Porque Cristo já nos elegeu. Então nós recebemos a salvação pelo favor imerecido de Deus, e não por nossas obras ou mérito. Então entrega a casa, dinheiro, a cama, o guarda-roupa, ficar sem nada na casa, não é sinal de que você está agradando a Deus de maneira nenhuma. Amém?